Boa tarde para quem está aqui na internet acompanhando o último Ciência Aberta do ano, o programa de divulgação científica da FAPESP em parceria com a Folha de São Paulo. Meu nome é Sabine Righetti, eu sou jornalista de ciência e vou estar com vocês hoje fazendo esse programa. Hoje a gente vai falar sobre os novos desafios das cidades. São temas como formação das cidades, urbanização, migração, saúde, poluição, mobilidade, um monte de assuntos que passam diretamente no nosso dia a dia. Para se ter uma ideia, a estimativa é que até 2050, 75% da população mundial esteja vivendo em cidades. No Brasil, antes disso, em 2030, ainda mais gente, 90% da população, deve estar vivendo em cidades que já estão inchadas e cheias de problemas. Esse é o tema do nosso primeiro vídeo que a gente vai assistir agora. Em 1940, 31% da população brasileira vivia em cidades. Até a década de 1950, o país era predominantemente rural. Hoje, 84% dos brasileiros vivem em áreas urbanas e a expectativa é de 90% nos próximos anos, segundo o relatório da Organização das Nações Unidas. O Brasil é o país mais urbanizado da América Latina. A taxa de urbanização do país aumentou mais do que a de crescimento da população. Somente a cidade de São Paulo concentra mais de 12 milhões de habitantes, número equivalente ao total de brasileiros que ocupavam as cidades na década de 1940. O rápido e desordenado processo de urbanização tem causado uma série de problemas urbanos nas últimas décadas. Atualmente, 35% dos municípios de todo o país não possuem saneamento básico. Problemas na oferta de água potável, no tratamento de esgoto e na coleta de lixo estão diretamente relacionados a doenças provocadas por vermes, bactérias e pela proliferação de mosquitos como o Aedes aegypti. Desigualdades sociais, políticas de moradia, ofertas de emprego, violência urbana, poluição, transporte e enchentes são alguns dos exemplos de ordem econômica e social que afetam milhares de brasileiros todos os dias. Bom, e para falar sobre os novos desafios das cidades, que é um tema muito multidisciplinar, a gente tem aqui 3 pesquisadores do estado de São Paulo, um médico, uma cientista política e um demógrafo, que eu apresento agora. A gente tem o professor do Departamento de Patologia da Faculdade de Medicina da USP, diretor do Instituto de Estudos Avançados também da USP, o Paulo Saldiva, que é o nosso médico. A professora do Departamento de Ciência Política da USP, diretora do Centro de Estudos da Metrópole, que é um dos centros de pesquisa, inovação e difusão apoiados pela FAPESP, um CEPID, Marta Rett, que é a nossa cientista política, e o professor do Programa de Pós-Graduação em Demografia da Unicamp e coordenador do NEPO, Núcleo de Estudos da População também da Unicamp, Alberto Jacob, que é o nosso demógrafo. Inclusive, a gente estava conversando, ele próprio tem uma formação bastante multidisciplinar, depois a gente pode conversar sobre isso. Obrigada pela presença. Lembrando que quem está em casa, no trabalho, acompanhando o programa ao vivo, pode mandar suas perguntas pelo Facebook da Agência FAPESP e pelo Twitter. Eu recebo aqui no meu iPad, é super importante a participação de todos e aproveitar a oportunidade de conversar aqui com os nossos 3 pesquisadores. Eu vou começar com uma pergunta geral. A gente viu no vídeo que a gente acabou de assistir que nas últimas décadas no Brasil a gente viu uma migração, as pessoas foram mudando para as cidades. Por que isso aconteceu? Quem quer começar? Na verdade, a escala de migração no Brasil ela reduziu nas últimas décadas. Na década de 70, aproximadamente 17,4 milhões de pessoas no Brasil migraram para as cidades. Na década de 70, né? Na década de 2000, esse volume de pessoas caiu para 6 milhões. Né? Até porque o estoque de pessoas no meio rural acaba reduzindo pelo fluxo da migração.
né? Mas, de fato, a migração como origem do fenômeno, ela vem arrefecendo, né? E o grande fenômeno de crescimento das cidades ocorreu no Brasil na década de 70, né? Então, os deslocamentos populacionais contemporâneos são deslocamentos entre cidades, deslocamentos de mais curta distância, né? E o problema que nós temos nas cidades são deslocamentos diários no interior das regiões metropolitanas que são muito longos, né? Mas, de fato, a contribuição da migração para o problema urbano no Brasil, ela foi muito maior na década de 70, quando o volume migratório foi muito maior. Ele ainda é alto, mas ele vem diminuindo, caindo, ele vem caindo, vem perdendo a intensidade. Agora, por que as pessoas fizeram esse movimento de mudar para a cidade? Bom, eu posso falar só do ponto de vista humano. É que a cidade, primeiro as mudanças da focação das cidades, né, e da natureza do emprego. Hoje o emprego ele está sendo baseado em serviços, predominantemente. A produção está sendo cada vez mais mecanizada, a própria produção agrícola está sendo cada vez menos intensiva de trabalho. E, além disso, as cidades, desde a antiguidade, é onde você conseguia ter o encontro de pessoas e gerar ideias. Muito do que a gente conhece da civilização ocidental. Quer dizer, você conseguia, por exemplo, fazer templos sem conhecer cálculo, né? Então, com a progressiva expansão das opções de trabalho, a cidade passou a ser atraente, porque o lazer está aqui, a cultura está aqui, a formação educacional está aqui. E é interessante que o Brasil, quanto maior a cidade, em geral, tem mais quantidade de oferta desse tipo de atrativo. Isso vai fazendo as cidades grandes ficarem maiores e você vai sugando, inclusive, todas digamos, as luzes das cidades periféricas que passam a ser dormitórios. Roberto, quer complementar? É bom ressaltar esse ponto de vista de que essa urbanização já há décadas já tem acontecido e está se arrefecendo com o tempo, né? Então, atualmente já bem poucas pessoas já fazem esse fluxo rural urbano, né? Então, como a professora Marta estava destacando, as migrações mudaram então a sua característica, né? De rural para urbano, ou de longas distâncias para curtas distâncias e mais para movimentos internos, intrametropolitanos, ou só ajustes entre seus municípios de residência, né? Então, com isso, esses desafios que foram colocados aí no vídeo já começaram já no passado, né? Já nos anos 70 e tal, e a gente está vivenciando isso hoje, mas que já se iniciaram no passado. E o Paulo falou da questão do trabalho, né? O trabalho muda bastante, então a população vai para as cidades muito também em função do trabalho. Agora, essa população que migrou, né, mais intensamente na década de 70, ela estava preparada para o trabalho na cidade? Não, certamente não, porque o Brasil da década de 70 era um Brasil com níveis em que os níveis de escolaridade eram baixíssimos, né? Na verdade, essa migração para as cidades, como de resto, no mundo todo, nesse sentido, o Brasil não é uma particularidade, né? O fenômeno da urbanização e da industrialização, ele está associado com um fenômeno de desruralização, e ele é razoavelmente pouco conflitivo do ponto de vista da integração no meio urbano, se esses trabalhadores baixamente qualificados do meio rural assumirem empregos baixamente qualificados no meio urbano, né? No caso brasileiro, e aí sim, diferentemente de várias cidades europeias, né, esse fenômeno da desruralização
foi numa e consequente urbanização, ocorreu numa escala tal que esse ajuste, digamos assim, dos volumes não aconteceu, né? Os países europeus tiveram dois fenômenos importantes, né? Primeiro foi a migração, a emigração como política de Estado, né? E depois as duas guerras mundiais, que basicamente mataram pessoas em escala industrial, né? Esses dois macrofenômenos produziram um certo ajuste nas quantidades das populações que estavam saindo do campo e estavam se integrando em empregos baixamente qualificados na indústria e, portanto, no meio urbano, porque são dois fenômenos que andam juntos, né? Nos países de colonização, ou nos países em que ou não houve esse ajuste do mercado de trabalho, ou não houve guerras, como é o caso dos Estados Unidos também, né, você tem uma mão de obra baixamente qualificada, sobrante, que ela não é integrada, né? Então, voltando à sua pergunta, o problema não é basicamente a baixa qualificação desse processo, porque você pode produzir políticas de qualificação da mão de obra, né? Um dos problemas na urbanização brasileira é o problema do ajuste das quantidades mesmo, né? Porque essa massa que sai do campo, ela não é absorvida mesmo em empregos baixamente qualificados no setor urbano. Né? Então, esse é um dos problemas desse fenômeno que o vídeo está nos mostrando, né? Que, na verdade, não é propriamente novo. Ele coincidiu com o fenômeno da urbanização brasileira, que teve essas características. Né? E naquelas épocas também tinha muito mais oportunidade de emprego na cidade, né? Então, era mais fácil sair do campo e vir para a cidade por causa das praças de trabalho, os postos de trabalho. Hoje em dia já é muito mais difícil, né? Se exige uma qualificação muito maior do mercado de trabalho. Então, com isso, também os menos qualificados já não conseguem mais se encaixar no mercado. Mas tem uma coisa também que foi o tratamento de solo como mercadoria, né? Você vai ter lugares antigos que morava gente, Itaim tem um monte de casinha, o Moema, hoje ninguém mora mais lá, ninguém mora mais na Berrine. Quer dizer, você precifica, quer dizer, onde tem serviços, isso aumenta muito o valor venal do imóvel, a pessoa não tem mais condição de alugar ou morar ali, ele vende e vai morar cada vez mais longe. E isso, associado a uma política errônea de mobilidade, que é você induzir tráfego, quanto mais você aumenta as avenidas e as estradas, o indivíduo vai morar mais longe. Então, antigamente, nos anos 70, quem morava em Jundiaí, trabalhava em Jundiaí. Hoje não. Hoje você tem um desafio de uma integração de várias regiões metropolitanas e o deslocamento das pessoas para lugares onde não tem infraestrutura de serviços, ou o Estado não consegue prover infraestrutura na velocidade necessária dessa mudança. E isso fez com que a cidade fosse medievalizando à medida que ela vai indo para a periferia, com piora do sistema sanitário. Você tem regiões que são negociadas, inclusive, pelo crime organizado próximo a mananciais. Você tem um descontrole da gestão do espaço público que gera essas feridas urbanas, aonde moram células que são nós que vivemos em condição de vulnerabilidade. Quer dizer que tem teve, né, esse crescimento desordenado, e aí tem um inchaço, e a cidade vai se reconfigurando dessa maneira. Eu achei interessante a definição medieval, né? Você vai as pessoas vão morando muito longe e trabalham numa região mais central, e isso cria questões internas na própria cidade, né? Mobilidade, o saneamento, esses são os principais impactos. Se você usar um indicador muito grosseiro, depois que você sai do centro consolidado dos jardins e vai para a periferia, você vai perder mais ou menos 1 ano e meio de vida a cada 2 estações de metrô, né? Então você morre conforme o teu CEP. E isso... expectativa de vida. De expectativa de vida. A taxa de infarto do miocárdio aumenta, varia na cidade cerca de 800%.
dependendo do lugar onde você mora, de mortalidade infantil varia 11 vezes. Então você cria na mesma cidade várias cidades. E é a cidade consolidada e a cidade que vai perdendo acesso aos serviços. E o indivíduo ele perde tanto tempo no ir e vir, que ele não tem tempo nem de cuidar de si mesmo, nem de estudar, porque ele perde no transporte, e nem tem tempo para ficar doente, porque ele tem que matar um leão por dia e ele ignora. Agora, toda a megalópole, né, toda cidade muito grande, com muita gente, ela é necessariamente um caos administrável ou é possível trabalhar com uma megalópole que sofreu, né, há décadas, recebeu uma quantidade de gente, está inchada, é possível? Há cidades no mundo que são Exemplos, né? que são Por exemplo, quais? Então, por exemplo, as grandes cidades europeias, basicamente o que faz a diferença nesse caos é a capacidade de planejamento urbano, né? No sentido de que o poder público tem autoridade, né, e tem capacidade de financiamento para prover serviços que acompanhem esse crescimento, né? E aqui eu não estou falando só de recursos, né? Eu estou falando de você ter burocracias técnicas com capacidade de planejamento e com capacidade de executar as políticas, né? Então, não estou falando também de você ter um plano que você coloca no papel e que é aprovado em algum lugar, mas é você ter uma visão da cidade, né, do que é necessário para a cidade, e você ter recursos não apenas financeiros, mas também técnicos para converter isso em ordenamento da cidade, né? Então, você tem cidades europeias, aí os modelos variam, né? Mas em que o poder público tem muito mais autoridade sobre o planejamento urbano, né? E ele não vai atrás da construção de cidades, de residências, né? Na verdade, no Brasil, né, você teve prioridade sempre, a política mais financiada sempre foi a política de construção de residências novas, e o poder público vai atrás do jeito que pode, né, com absoluta frequência não podendo. Né, e acaba espalhando mais. Exatamente, você tem uma expansão horizontal, né, que o poder público não controla em termos de planejamento, não só por causa da escala, né, mas também pela o que a gente chama tecnicamente de capacidades estatais, né, burocracias, técnicos, competências para implementar políticas ordenadas do território. Eu vou ter que fazer uma pausa aqui, que o tempo do nosso primeiro bloco acabou, mas a gente volta no segundo bloco justamente falando sobre configuração urbana. Então, a gente retoma esse assunto, 2 minutos, a gente já volta. Então, Marta, mas será que é só falta?
A gente dá sequência agora ao nosso segundo bloco do último programa Ciência Aberta do ano sobre os novos desafios das cidades. Lembro que quem está assistindo de casa pelo trabalho ao vivo pode mandar as perguntas aqui para os nossos pesquisadores que eu recebo no iPad. Vai ser um prazer fazer as perguntas aqui ao vivo. A gente começa esse bloco com o depoimento do pesquisador da USP, Eduardo César Leão Marques, sobre a formação e a urbanização das cidades. Depois a gente segue o nosso debate. Quando se discute a questão das grandes e os desafios para as grandes cidades ou as metrópoles, é preciso levar em conta o fato de que existe uma heterogeneidade muito grande nesse grupo de metrópoles, mesmo de tamanhos similares, né? E tem alguns desafios que vêm com a escala, então são presentes em todos os lugares, mas tem muitos outros que têm a ver com a história das cidades e a maneira como elas foram sendo construídas. Então você tem cidades com marcadas por grandes desigualdades sociais, como as cidades brasileiras, São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, da América Latina, Lima, Buenos Aires, Bogotá, Cidade do México, mas também africanas, como Lagos, na Nigéria, ou as cidades sul-africanas, e você tem padrões de cidades de tamanho similar, embora normalmente um pouco menores, mas marcadas por muito menos desigualdade e muito mais riqueza, como as cidades europeias e norte-americanas, né? Outro elemento importante é a forma que a cidade foi tomando, e como os padrões de segregação socioespacial estruturam a distribuição dos grupos sociais e das atividades no espaço. A gente chama segregação a separação de grupos em áreas relativamente homogêneas em várias partes da cidade. Então, as cidades das Américas, dos Estados Unidos e da América Latina, tendem a ser muito mais segregadas do que as cidades europeias, e você tem padrões de cidades muito ricas, como Paris, e Londres, com um grau de mistura social bastante grande comparativamente, e uma proximidade espacial de grupos sociais diferentes, inclusive em termos não só econômicos, socioeconômicos, mas também em termos étnicos, linguísticos, de origem migratória. A gente terminou o bloco anterior justamente falando da questão das cidades espalhadas, né, dos problemas que isso causa. E o Eduardo César Leão Marques, o pesquisador que participou agora do vídeo, ele fala sobre a questão da segregação, né, característica dessa construção das nossas cidades. Eu queria que vocês falassem um pouco como que se dá essa segregação. Bom, eu acho melhor... Eu sou médico, estou dando palpite em coisa que eu não entendo, né? Então vocês me perdoem. Mas eu acho que a questão é que as cidades, elas não basta só ter informação, você tem que ter princípios de como você vai definir, resolver os conflitos entre grupos que têm interesses, do ponto de vista do grupo, legítimos, mas que não vai ter consenso, né? Eu comparo com o meu joelho. Eu estou sem joelho, eu vou descer essa escada aqui, tenho o joelho ruim, e eu vou ter informações para não cair. E se eu estiver caindo, todas as informações que vêm dos meus sensores vão dizer salve o joelho. Se eu tiver um bebê no colo, talvez eu, baseado em princípio, a mesma informação sinalize uma coisa reversa. Se o lóbio do joelho for maior do que o do bebê, eu vou usar o bebê como almofada para salvar o meu joelho. Então, então é a mesma informação, mas que é processada diferentemente. E no caso da cidade de São Paulo, que eu conheço um pouco melhor, o nosso parlamento, que devia acomodar isso e construir um consenso baseado no bem comum, ele abdicou disso. E ele cedeu o espaço, todos os planos diretores, que são bons, eles não foram cumpridos, foram modificados a posteriori, porque a indústria da construção civil, ela foi usando a parte mais sofisticada da cidade para a prestação de serviços, concentrando o emprego no centro, e as pessoas que moram numa região que tem vocação comercial, o preço do aluguel da moradia é tão grande que ela vai morar cada vez mais longe. E esse é um mecanismo maior de você ter grupos desertos de serviços, onde não mora ninguém, mas tem serviços, e... Quer dizer que a gente tem falando especificamente de São Paulo, que é o grande caso, né, do país. A gente tem uma concentração de áreas de serviços e áreas comerciais em regiões nobres, bem localizadas e centrais, e as pessoas estão morando cada vez mais longe, né? Essa é uma maneira de leitura dessa segregação. Você poderia dizer, onde que está concentrada a população no Brasil, a população urbana? Ela está concentrada basicamente nas regiões metropolitanas, né? Então, primeiro,
você tem uma desigualdade entre as regiões metropolitanas. Tem regiões metropolitanas que concentram muito mais riqueza do que outras, né? Então, se você comparar, por exemplo, a região metropolitana de São Paulo com a região metropolitana de Belém, em termos de oferta de serviços, há uma desigualdade muito grande. Mesmo uma pessoa de classe média na região metropolitana de Belém, ela tem menos serviços do que uma pessoa de classe baixa na região metropolitana de São Paulo, porque você tem uma desigualdade entre as regiões metropolitanas. Depois você tem uma desigualdade dentro das regiões metropolitanas. Tá? Você tem as cidades sede, que concentram riqueza e empregos, e você tem as cidades periféricas, que concentram a população mais pobre. Então, isso gera custos de deslocamento que são muito elevados. Por exemplo, na região metropolitana de São Paulo, em média, as pessoas se deslocam 1h30 por dia, 93 minutos, né? Porque você tem grandes deslocamentos, porque os empregos estão concentrados nas regiões centrais e a residência está concentrada nas regiões periféricas. Como a residência, as pessoas que moram na periferia, os imóveis e os recursos são menores, essas prefeituras também têm menos recursos. E depois você tem desigualdades dentro das cidades. Né? Porque você tem, como o Paulo estava mencionando, regiões nobres, em que você tem uma superposição de vantagens, e você tem as regiões mais vulneráveis, onde, de novo, você tem uma superposição de desvantagens. Né? Famílias mais vulneráveis, menor acesso a saneamento, a regularidade da oferta de água. Então, você tem desigualdades dentro das cidades. Essas pessoas, elas não estão separadas por muros visíveis, né? Mas elas estão separadas, porque você tem cidades dentro das cidades. Né? O comentário do Eduardo é muito importante, porque ele está dizendo que isto não é inevitável. Né? Há cidades no mundo em que o planejamento urbano conseguiu se impor, e aí movido por princípios, como menciona o Paulo, e não por interesses privados que comandam a expansão da cidade. Né? Há cidades em que esses padrões de segregação são muito menos evidentes do que nas cidades brasileiras. Uhum. Né? Se você pegar um carro, sair do centro de São Paulo e for para a periferia de São Paulo, o verde vai desaparecendo. Tem né? uma... O problema da segregação... Depois eu vou para uma pergunta do Facebook. O problema da segregação é o acesso diferenciado das pessoas a serviços, a ofertas. Então, por exemplo, não basta ter água canalizada, tem que ter a regularidade de água todo dia. Não basta ter escolas. Tem vagas nessas escolas que as pessoas podem usufruir. E é assim, né? Não basta ter casas, ou seja, no mercado imobiliário, as pessoas vão ter acesso a financiamentos para comprar essas casas. Então, a questão da segregação é esse, né? O viés ruim, né? Porque são pessoas que podem ou não ter acessos diferenciados a serviços sociais e ofertas de outras opções. Eu só queria dar um exemplo da capital do Brasil. Brasília é o maior exemplo de segregação que eu conheço. Você tem um plano piloto sofisticado, com serviço, educação, lazer, e a população trabalhadora, de fato, vai morar nas cidades piloto, nas cidades satélites, onde nem transporte coletivo elas têm para chegar no plano piloto. Então, isso é o que era para ser uma utopia de igualdade desenhada, onde você teria superquadras onde moraria. Pelo governo abdicar do planejamento original, você transformou aquilo num apartheid que nem na cidade do Cabo existe. Você separou, inclusive, com dezenas de quilômetros a população. Porque a ideia original era que os serviços, o comércio e o trabalho estivessem concentrados, né? E não houvesse essa separação. Não houvesse expansão. A separação ficou ainda maior. Né? Tem uma pergunta pelo Facebook que vai muito na linha do que a gente está falando, do José Tadeu. Ele pede justamente um exemplo de cidade em que as coisas funcionem bem. Né? A gente acabou de falar de Brasília, que não deu certo. Em transporte, por exemplo, Barcelona.
Então, Barcelona é uma cidade que não precisa de carro, morador. Tem metrô, tem ônibus, tem trem, tem grandes calçadas para caminhar. Então, os moradores até possuem carros, mas eles usam mais para viajar, coisas assim, né? Então, em termos de transporte... E se você comparar Barcelona com Atlanta, que tem o mesmo tamanho e é uma cidade razoável, a mesma população. Só que para o metrô de Atlanta ter a mesma funcionalidade de Barcelona, que tem 400 quilômetros de metrô, você precisa ter em Atlanta 1.300 quilômetros de metrô. Porque a cidade se espalhou. E isso ele torna o sistema operacionalmente deficitário e você não consegue dar transporte coletivo. Esse é um modelo de espalhamento. Só que em Atlanta foi por uma questão cultural. As pessoas no sul dos Estados Unidos gostam de morar longe, com quintal grande, e vão fazer isso fora. No Brasil foi porque os serviços foram apoderados, né, pelo comércio, a região sofisticada, e a periferia. A cidade de Tiradentes, para mim, é um exemplo clássico disso. Por 400 mil pessoas, quando foi construída, não tinha nada. O único valor foi o levado em conta foi o valor venal do terreno. E agora, a ocupação porque a gente tem áreas comerciais bem localizadas que estão ocupadas com comércio, né, com serviço e muito valorizadas, mas a gente também tem nas mesmas regiões áreas desocupadas e às vezes prédios abandonados, né? Ocupar essas áreas, ou com moradia, ou com serviço, ou com as duas coisas misturadas, que talvez seja o ideal, é uma solução? Existe uma discussão nesse sentido? A discussão que tem se feito com relação à cidade de São Paulo, porque também quando a gente fala de cidades, a gente está usando um termo genérico para falar de territórios que são muito diferentes, né? Então, agora a gente está falando assim das grandes cidades brasileiras e particularmente das regiões metropolitanas, né? Mas o Brasil também tem cidades médias em que os problemas urbanos não são os mesmos dos problemas das grandes cidades, né? Um problema que é específico da cidade de São Paulo e em menor escala das regiões metropolitanas brasileiras, essa, digamos assim, separação entre os espaços em que estão concentrados os empregos, as oportunidades de trabalho e os espaços de residência, né? Porque por razões do custo da terra, né, as pessoas tendem a morar cada vez mais longe por conta de que, digamos, o que varia basicamente na construção das edificações é o custo do terreno. Tá? Então, o debate para a cidade de São Paulo ele é menos concentrado na oferta de serviços, que, na verdade, nos últimos 20, 30 anos, a oferta de serviços e atividades comerciais melhorou muito na cidade de São Paulo, né? Mas é de um desencontro entre onde estão concentrados os empregos e onde estão concentrados as residências, de modo que as pessoas são obrigadas a percorrer distâncias muito grandes diariamente, frequentemente, como estava mencionando o Alberto em algum momento, se movimentando entre cidades, né, com custos de tempo e custos de transporte, custos para a poluição, que são muito elevados, né? Agora, você desconcentrar o emprego não é uma tarefa trivial, é muito simples a gente sentar aqui e dizer assim, vamos desconcentrar o emprego, mas isso requer você criar condições de investimento descentralizado, o que não é uma tarefa trivial, né? Mas que, de fato, assim, um grande problema das metrópoles brasileiras e das grandes cidades é esse desencontro entre onde estão concentrados os empregos e onde estão concentradas as residências. Então, é menos no que diz respeito aos serviços e mais no que diz respeito às oportunidades de trabalho. E mesmo ao se
revitalizar áreas centrais mais degradadas para tentar atrair alguma população, pode elevar ainda mais o preço do solo ali nessas áreas e não ter o efeito desejado para aquela população que você quer atrair para lá. Né? Então, a gente chama de gentrificação. É o que está acontecendo com a região do Baixo Augusta, onde você tem unidades pequenas, mas de um preço bastante alto, e você está vendo todo aquele estoque de terrenos da Barra Funda, à beira das linhas férreas, que eram antigos galpões, e que também estão sendo utilizados para construir moradias de um custo relativamente elevado, porque tem a disponibilidade de transporte. E a Marta tinha começado a falar da questão dos espaços verdes, né, que vão sumindo, e aí eu interrompi para fazer a pergunta do Facebook. Eu queria falar um pouquinho dessa questão também dos espaços públicos e como que a segregação conversa com a questão dos espaços públicos. Quer dizer, a gente, numa cidade, né, com os problemas que a gente tem, que a gente está falando, das cidades grandes, os espaços públicos também são segregados, ou seja, os parques, o mínimo que a gente tem, porque a gente tem muito pouco, também também observa uma segregação da população? Com certeza. E por espaços públicos, não apenas os parques, mas também os espaços de lazer, os espaços de cultura, né? Eles estão concentrados no centro da cidade. Né? E a manutenção desses espaços também, né? Quer dizer que a maioria está concentrada no centro e a manutenção, né, também fica mais restrita aos lugares mais centrais. Né? E sabe o que? A cidade fica tão grande que cada um tem uma cidade para chamar de sua. Geralmente ela nasce, essa cidade afetiva que a gente frequenta, ela nasce no coração da gente e as ruas vão levar para as pessoas que a gente gosta, ou os lugares que nos dão lembranças. Quando a cidade se torna um obstáculo para você frequentar quando você vai decidir se vai ver as pessoas que você gosta baseado no Waze, tem alguma coisa errada. E quando fica tão difícil andar, eu trabalho bem em frente ao cemitério do Araçá, ali na Faculdade de Medicina, e eu tenho um jabuti manco, chamado Bartolo, que foi atropelado, então ele manca. Quando eu quero melhorar a autoestima do Bartolo, eu faço ele andar do lado dos carros, na Dr. Arnaldo, na Paulista, e ele anda mais depressa e volta para casa mais feliz. Quer dizer, isso impede que você saia para visitar as pessoas. E você tem que fechar uma avenida para as pessoas olharem uma cidade de São Paulo, por exemplo, que é feia, mas tem personalidade. Você descobre ela nos detalhes. E a gente não tem tempo para fazer isso. E saber o seu caminho mais rápido para a doença mental. A falta de formação de redes de cooperação, de solidariedade. E por isso que quanto maior a cidade, maior a taxa de esquizofrenia, depressão e ansiedade. Você não encontra mais pessoas que você goste. Paulo, ótimo que você trouxe esse assunto. O próximo bloco, o terceiro bloco, é justamente sobre saúde. Então, a gente vai fazer uma pausa de 2 minutos e a gente volta falando sobre saúde, mobilidade, transportes e outros temas dos nossos desafios das cidades.
Agora a gente começa o terceiro bloco do Ciência Aberta, que hoje fala do tema Os Novos Desafios da Cidade. Lembrando que quem está em casa, no trabalho, pode participar, mande a sua pergunta pelo Facebook da Agência FAPESP, eu recebo aqui no iPad, vai ser um prazer fazer as perguntas. A gente começa esse bloco falando de um estudo que teve apoio aqui da FAPESP, feito pela USP, em parceria com a Universidade de Melbourne, na Austrália, que mostrou que morar perto de ciclovias aumenta em 154% a chance de usar bicicleta como meio de transporte. E o estudo reforça que é preciso garantir um espaço adequado para o uso da bicicleta, então não adianta incentivar o uso se não tiver como usar a bicicleta. A gente vai assistir um vídeo que trata disso e depois a gente continua aqui o nosso debate. Usar a bicicleta como forma de transporte é uma forma de praticar atividade física. E aí os estudos mostram que esse tipo de atividade física contribui para a prevenção de diversas doenças, como doenças cardiovasculares, hipertensão arterial, alguns tipos de câncer. Além de ter uma contribuição importante na saúde das cidades, por exemplo, diminuição de poluição do ar. E então também, do ponto de vista de saúde urbana, é muito importante. Então a política de ciclovias é muito importante e deve ser continuada. Porém, não é só ter ciclovias, nós precisamos ter também intervenções em nível macro que estimulem as pessoas a usarem as bicicletas, por exemplo, os programas que são realizados nos finais de semana, com as ciclofaixas de lazer, intervenções com famílias, com escolas. Precisamos ter também outros tipos de estruturas, estacionamentos de bicicletas nas estações de trem, metrô, nós precisamos melhorar. Os programas de bike share também é importante termos mais programas de bike sharing em São Paulo para aluguel de bicicletas. Historicamente, essa política de promoção do uso da bicicleta é recente em países como Brasil, Colômbia, que são países da América Latina e que, principalmente nos últimos 5 anos, isso no caso do Brasil, isso, principalmente São Paulo, isso ficou muito forte. E uma das formas da gente fazer inclusão e melhorar os ambientes é por meio de construção de ciclovias, de parques, praças. Então, por exemplo, São Paulo teve uma boa política de ciclovias nos últimos 5 anos, com a implementação de mais de 400 quilômetros de ciclovias em toda a cidade. A gente fechou o bloco anterior falando da questão de saúde, né, de como viver nas grandes cidades que foram construídas de maneira caótica afeta a saúde, né, de quem vive nessas cidades. E eu queria fazer uma conexão aqui com o vídeo que a gente acabou de assistir sobre, né, o uso de bicicleta. E lembrei do seguinte, Paulo, eu já ouvi você dizendo que quem vive numa cidade como São Paulo não precisa nem fumar porque já fuma, porque respira tanto o ar poluído que acaba sendo praticamente tendo uns efeitos muito parecidos com quem fuma pouco, né? E eu queria fazer essa conexão, quer dizer, como que a gente pode reduzir, por exemplo, né, o uso de carro e consequentemente a poluição, se a bicicleta é um meio viável, como que você enxerga isso? Bom, mesmo quando você usa transporte coletivo, você caminha. Você caminha até o ponto, tem até uma academia subterrânea que é a ligação da linha verde com a amarela, que tem corrida, artes marciais, todos os tipos de esporte naquela conexão, né? Então, em média, uma pessoa que anda em transporte coletivo caminha de 5 a 6 mil passos por dia, que já é muito bom para melhorar a saúde. E a bicicleta, para aqueles que gostam, para aqueles que têm condição, também é um bom caminho. Eu uso bicicleta desde os 17 anos de idade para me locomover e não tenho carro. Então, eu acho que dá. O problema é que a cidade tem um lado, o lado dela é do carro. Toda a sinalização semafórica, né, é feita para você, para o carro. Existe um fenômeno de mudança cultural, ou, quer dizer, nós tivemos aqui uma política de valor. A própria cidade universitária, vamos pensar até Brasília, ela foi concebida com uma concepção rodoviarista. E às vezes, para você mudar essa cultura, tem que passar uma geração. Isso já começou a acontecer nas cidades. Você vê que um jovem hoje que atinge os 18 anos de idade, o número deles que não quer mais nem fazer exame para motorista está aumentando. Você quer usar o carro, não quer mais possuir o carro. Então, isso vai acontecer irreversivelmente.
E isso é importante porque a mobilidade ativa é um grande fator. Hoje nossos carros têm 6 pneus. 4 embaixo, 1 no step e 1 na cintura, porque você fica muito tempo sentado sem ir para lugar nenhum, né? Quer dizer que afeta diretamente a saúde, né? O nosso primeiro programa aqui do Ciência Aberta foi sobre obesidade, o quanto que a população realmente está ganhando peso. Então. Fora que a gente chega mais tarde em casa, tem que acordar mais cedo, dorme menos, que não ajuda a saúde mental. Você vai trabalhar, quantas horas você passa no escuro hoje? 6 horas, né? O que acontece nas latitudes extremas quando você tem alterações de ciclo de luz? Aumento de suicídio. Então a gente leva o sol para casa. Tem um ruído urbano que fica estimulando a cóclea, não deixa a gente aprofundar o sono, não deixa secretar melatonina em condição adequada, e com isso está associado com ansiedade. Então, obesidade. As crianças não andam mais na rua de medo do crime ou do tráfico. Quando parque infantil é uma jaula infantil, você cerca um espaço para a criança não fugir e atrapalhar o trânsito. A comida também tem um aspecto cultural, né? Então, enfim, existe uma série de fatores que fazem com que doenças mentais, a obesidade e câncer, porque a gente fuma o equivalente hoje sem ter escolha 5 cigarros por dia. Felizmente, para a maior parte de nós não acontece nada, mas para aqueles que têm algum problema de reparo ou vigilância imune de tumores, isso vai fazer a diferença. Então, eu acho que são as coisas que a gente pode consertar usando o remédio de cidades que tiveram essa mudança de cultura rodoviarícia para transporte coletivo de baixa emissão. Só para você ter uma ideia, a nossa Câmara Municipal adiou por 20 anos o banimento do diesel como transporte, para o transporte cativo, para a frota cativa. Então, enquanto na Europa e nos Estados Unidos está banindo o diesel das cidades, aqui a gente adiou por 20 anos. Nossa. Então, isso mostra que a gente é que nem o curupira, a gente olha para frente, mas o pé está para trás, e a gente retrocede de uma forma bastante grande. Mas eu vi ali nos vídeos que as ciclovias estão nas vias de maior circulação de carros, de poluição. Isso também afeta muito Mas a gente já ciclista, estudou. né? Por nível em São Paulo, o teu benefício vai até você praticar 200 minutos ao ar livre. Depois disso, a dose de poluição que você leva começa a tirar os efeitos disso, né, desse benefício. Em Beijing, não. Você pode andar 1 hora e pouco, porque o nível é maior. Mas tem o seguinte, o exercício regular, não tem aquela sensação de bem-estar depois do exercício, isso secreta cortisol e uma série de citocinas anti-inflamatórias que funcionam como se você estivesse tomando um anti-inflamatório cronicamente. E reduz a obesidade. Então, você tem outros benefícios que vão além do aumento da dose. E outra coisa, onde tem mais poluição no congestionamento é dentro do carro. A poluição é puxada pela ventilação e não consegue dispersar. Então, os níveis de poluição dentro do carro, em geral, são 20% maiores do que aqueles na calçada correspondente. Quer dizer que andar, só, antes de passar para a Marta, só para complementar, então andar numa ciclovia, por exemplo, mesmo que seja numa avenida muito movimentada, não é uma questão. Andar no carro também representa... A dose que você leva é a concentração, vezes a ventilação, vezes o tempo que você fica colocado. Como o tempo da bicicleta é muito menor, quer dizer, você pode até inalar mais por respiração, mas você vai ficar muito menos tempo ali dentro. Claro. Então, por isso que a dose é menor para quem trabalha com... A não ser que os níveis sejam bastante altos. Marta. Como o Paulo está mencionando, há muito boas razões, né, para que os sistemas de transporte incorporem a bicicleta. Você tem razões de saúde, tem razões associadas à poluição, disso não há a menor dúvida, e eu concordo inteiramente com a ideia de que nós temos que migrar para um padrão que incorpore o exercício físico e tal. Por outro lado, é difícil você pensar que a bicicleta seja a solução para o problema de deslocamento nas grandes cidades brasileiras. Tá? Os estudos sobre São Paulo mostram que 54% das pessoas que se deslocam diariamente, elas se deslocam por mais que 12 quilômetros.
né? Então, no primeiro bloco, nós estávamos falando sobre o problema da integração das políticas. Aqui, de novo, a bicicleta me parece que tem que ser pensada no seu lugar, num conjunto de sistemas, num sistema de transporte que seja integrado, né? Quer dizer, você faz uma parte pela bicicleta e outra parte por algum transporte de longa distância. Porque apenas nas cidades compactas a bicicleta poderia ser a solução, né? Na ausência disso, né, você tem que pensar soluções em que a bicicleta esteja integrada. Seja parte, né? Seja parte E dos quais seriam essas sistemas. soluções? Por exemplo, um estacionamento de bicicleta? Estacionamento de bicicletas, Bike sistemas de compartilhado. massa, trens urbanos, transporte por ônibus, né? O que eu estou querendo chamar a atenção aqui é que nós não podemos pensar que a bicicleta vai substituir os outros modos de transporte nas grandes cidades em que você tem grandes distâncias a percorrer, né? Mais uma vez, quer dizer, você tem que pensar essa solução integrada a uma solução para a política de transporte, né? Em áreas metropolitanas que têm uma grande extensão horizontal, né? Você tem toda a razão, Marta. Eu ando naquela ciclovia da Faria Lima, tem congestionamento de bike até, porque a pessoa pega a bike compartilhada para ir almoçar, para fazer aquele... Então, mas existe uma estrutura de modais. Esse é a primeira falácia. A bicicleta não é a solução para São Paulo, para a maior parte da população. Agora, outra coisa, que bicicleta é coisa de ativista. Quem anda de bicicleta é gente dura. Vai para o litoral, vai para as cidades, é a primeira forma de mobilidade de gente que economiza a tarifa do ônibus, né? Porque tem um conceito de velocidade urbana que para mim é velocidade social. A velocidade social, ela é a distância pelo tempo, mas você tem que acrescer o tempo, quantas horas do seu dia você usou para pagar aquela viagem. E a única coisa que faz diminui a segregação da mobilidade é andar a pé, porque o custo do sapato é muito baixo, então todos andam na mesma velocidade, e a bicicleta, que o preço é baixo e você ganha velocidade, a diferença não é muito grande. Então você vai ver nos bicicletários da periferia, se tivesse condição, o pessoal andaria até o transporte de massa para poder chegar. Isso eles ganhariam tempo e saúde, porque esse pessoal não tem como pagar academia, nem fazer... E nem tem tempo, né? Que é uma das questões que a gente falou nos blocos Exatamente. anteriores. Tem uma pergunta aqui pelo Twitter da Gabi. Ela volta para a questão dos espaços públicos de lazer. Até a gente poderia falar um pouquinho de ciclofaixa. Quer dizer, as soluções para a falta de espaços públicos, eu lembrei, quando eu li essa pergunta, eu lembrei da Paulista fechada, por exemplo. Ou seja, falta espaço. O que dá para a gente fazer? Não sei se a Alberto quer comentar. Não entendi bem a pergunta. Que soluções, já que falta espaço público para lazer, o que dá para a gente fazer como soluções? Em termos de lazer, assim? Isso, pensando em lazer. Quer dizer, um caminho importante é descentralizar os espaços de lazer e as oportunidades de lazer, né? Como eles tendem a ser concentrados nas áreas mais equipadas, né? Você tende a própria atividade de lazer, ela implica grandes deslocamentos, né? Então, há um caminho, assim como o emprego deve ser descentralizado, né? O lazer também tem que ser descentralizado, né? De modo que não apenas os espaços, isso envolve não apenas você ter espaços, né? Mas também iniciativas, né? Porque você pode ter espaços, mas não ter iniciativas nessa direção. Só para complementar, antes de passar para o Paulo, tem uma pessoa que comentou, acho que é Ziel, espero que eu esteja falando corretamente o nome, ele justamente diz isso, que a Avenida Paulista fechada é bacana, mas acaba privilegiando poucas pessoas, porque realmente é uma área central, né, do ponto de vista geográfico.
Até que tem, tem vários elementos do zoológico do criador que passam na Paulista no final de semana, porque tem acesso fácil à distância, né? Mas eu acho que para você ocupar espaço e criar espaço público, você tem que gostar da cidade. Você tem que ter uma visão mais sofisticada da gestão da cidade. Nós perdemos 2 rios. Nós encostamos uma avenida do lado dos rios Tietê e Pinheiros, aterramos o tamanho do ATI. Quer dizer, se você tivesse deixado um espaço para um parque linear à beira do rio, né, e isso fez com que o rio ficasse tão distante que ele se transformou numa latrina a céu aberto. Então, o Parque Augusta, né, que foi um exemplo clássico, você tem uma região que quase não tem espaço verde, ia virar um espigão e eu acho que e você pode ver que o próprio mercado imobiliário valoriza isso. Toda vez que você vai ver um lançamento de imóvel, vai falar, está tantos metros da estação de metrô tal, ou do parque tal. Né? Além de colocar Golden Retriever e gente andando sorridente num ambiente meio Verde. idílico, né? Verde. Então, eu acho que você tem que criar espaço, sim. Né? Se tem prédio desocupado, ou vem, por exemplo, aquele prédio que caiu no Largo Paissandu, eu teria na hora feito desapropriado para fazer um lugar de parque. Tem algumas iniciativas que estão sendo legais, mas ainda anêmicas, porque a gente sempre engraxou o sapato, ou pelo menos cedeu o espaço, para o mercado imobiliário. Todo espaço vai ser construído. Paulo, eu queria voltar num ponto que a gente começou a falar no outro bloco, a questão da saúde mental, né? Quer dizer, por que é importante lazer para a questão da saúde mental quando, quer dizer, lazer em qualquer circunstância, mas pensando numa grande cidade? Porque o ritmo de trabalho nosso na cidade, quanto maior a cidade, maior intenso é o ritmo do trabalho. Quando você tem medo de abrir o e-mail no dia seguinte, você não sabe que tem uma coisa para fazer no dia para ontem, você percebe que você está toda hora conectado, isso vai consumindo, é um estresse que não desliga. E uma forma de se combater o estresse que é bom para você fazer uma tarefa e depois relaxar no intervalo, você não tem esse intervalo, você está constantemente sendo cobrado. E uma forma de combater isso é lazer, você desligar um pouco através de uma atividade prazerosa, e isso é fundamental para você fazer novas relações. Só lembrar, Sabine, que os nossos amigos da infância, cada um foi para um canto, a gente não vê mais. Depois você faz na faculdade, sumiu, aí você faz no emprego, e chega uma hora que você não tem mais conexão, você não tem com quem conversar. Por isso que eu acho que o lazer é uma forma do indivíduo reconstruir essas relações afetivas e sociais em outras atividades que não sejam dependentes de um horário. A questão do lazer é muito importante, mas há uma outra particularidade das cidades brasileiras que os estudos comparados têm mostrado. A periferia das cidades brasileiras é extremamente violenta. Então, há estudos comparados feitos na Faculdade de Medicina que mostram que os níveis de estresse das pessoas que vivem nas periferias das cidades brasileiras, particularmente São Paulo e Rio de Janeiro, eles são comparáveis a níveis de estresse de países que vivem em guerra civil. Tá? As taxas de pessoas que presenciaram pessoalmente atos violentos no Brasil, elas são comparáveis a de países que vivem em guerra civil. Né? Então, tem uma questão nas cidades brasileiras que é o crescimento da violência, né? E o quanto isso impõe níveis de estresse elevadíssimos para as populações que vivem nas grandes cidades brasileiras. Isso é um problema de primeiríssima ordem no Brasil. A Marta entrou num tema importante aqui, segurança, e eu acabei de ouvir no meu ponto que a gente ganhou mais uns minutos aqui no bloco, porque está muito interessante. Então, vou aprofundar aqui a questão de segurança. Eu queria justamente perguntar isso, como que o crescimento caótico das cidades, né, a questão do distanciamento do centro, né, a ocupação das margens, das áreas periféricas, como que isso se conecta com o crescimento da violência? Não sei se o Alberto tem algum comentário. Bom, na verdade, com relação ainda àquela questão das áreas de lazer, acho que a gente pode criar nossas próprias áreas de lazer, por exemplo. Eu não tenho nenhuma área de lazer perto da minha casa. Aí o que eu faço? Eu posso correr, por exemplo, no meu bairro, que eu gosto de correr como lazer.
Então, eu não preciso de nenhuma Um espaço construção, delimitado. nenhum espaço do Estado para criar o meu próprio lazer, né? Por exemplo, brincar nas ruas. Posso usufruir desse espaço sem que haja intervenção do Estado para criar um lazer assim mais formal, né? Uma área específica de lazer. Então, eu posso usufruir de um espaço que eu mesmo crie, né? Então, essa que é a situação, né? Agora, se você vive num bairro, como a Marta estava falando, que é mais violento, é mais difícil fazer isso? É mais difícil, mas o bom aqui de São Paulo é que tem uma rede muito grande de metrô, de trem, então acho que a gente consegue acessar algumas áreas da cidade que tem alguns lugares mais próprios para isso, né? Então, o Ibirapuera, por exemplo, é um lugar bem bacana para ir. Tem vários parques, né? Aqui na Vila Lobos, Cantareira, Parque da Juventude, tem muitos espaços assim que, em se falando da cidade de São Paulo, a gente tem, né? Algumas outras cidades podem não ter tantas opções espalhadas pela cidade. Né? Agora, a questão da segurança, ou da falta de segurança, né? Ela não prejudica essa questão da mobilidade, né? De repente você, eu vou sair para me divertir. Se você está num contexto perigoso, não fica mais difícil? Sabine, eu acho que tem mais refugiado nas grandes cidades brasileiras do que na Síria. Só que não é por um grupo religioso, fundamentalista ou político, é pelo crime. Né? Isso acontece em todas as cidades latino-americanas. Vamos lembrar de Medellín, que teve que ser resgatado através de um projeto até de bibliotecas parque. Né? Então você tem dois códigos penais, né? Um onde você trabalha e outro onde você mora. Você tem toque de recolher, você não pode tirar foto porque estão achando que vão olhar no teu celular. Você não tem transporte, então o sistema criminal monta um sistema de vans, ou até Uber, né? Tem lugares que tem Uber localizados. Paraisópolis tem um Uber, como o Uber não vai lá, eles criam e ocupam isso aqui. Todo o sistema de policial, né? Alguém cometeu uma violência com você, você não vai reclamar para a polícia, porque você fica invisível, você vai reclamar pro chefe do pedaço. Né? E, evidentemente, que isso restringe. Você está vivendo numa zona de guerra. Aliás, se você pegar o número do estudo no núcleo de violência, no Brasil, você perdeu em 10 anos mais ou menos entre 900 a 1 milhão de pessoas por morte matada. A Guerra Civil de Angola, no mesmo período, matou 500 mil pessoas. E foi uma guerra sangrenta. Então, o Brasil vive um estado de... assim como a cidade vai se ficando medieval, você tem o senhor feudal do pedaço, que tem a sua própria luta com os outros senhores do lado, quer dizer, você retrocede para a Idade Média. E não é à toa que as doenças que a gente considerava... Vai tudo junto. Se você tiver um infarto numa região dominada pelo tráfico e chamar alguém para te levar ao resgate, talvez ele não entre. Só se alguém autorizar. Então, é lógico que isso... Então, quando o Estado não provê serviços, alguém vai prover. E isso é o que está acontecendo no Brasil. Nós temos dupla ou tripla cidadania, dependendo de onde moramos, porque nós temos que negociar, nós temos que pagar um imposto para o Estado e, ao mesmo tempo, negociar serviços para o dono do pedaço. A gente vai continuar esse debate muito interessante agora. A gente faz um intervalo, a gente volta para o quarto bloco daqui 2 minutos. Obrigada.
Te dar sequência aqui ao nosso quarto bloco do Ciência Aberta de hoje sobre os novos desafios da cidade. Esse programa está tão interessante que a gente está continuando aqui nos intervalos, a gente continua debatendo. Agora a gente fala um pouquinho do Atlas Temático do Observatório das Migrações em São Paulo, que foi lançado nesse ano com o apoio aqui da FAPESP. De acordo com o Atlas, o Brasil é um país de trânsito migratório. Entre 2000 e 2015, foram registrados quase 900 mil imigrantes internacionais no Brasil, dos quais mais ou menos 1/3 foram registrados no estado de São Paulo. A gente vai assistir agora um vídeo que vai tratar disso e a gente começa depois do debate falando de migrações. O Atlas do Observatório das Migrações em São Paulo, Migrações Internacionais, ele é um projeto FAPESP e que completa 10 anos esse ano. Então, nós conseguimos compilar informações da Polícia Federal para atualizar as informações a partir de 2010, data do último censo demográfico, e que, portanto, traz novas questões para que a gente possa pensar as migrações do século XXI. Uma primeira questão que é importante é a composição étnico-racial, né? Nós sempre pautamos no ideal do imigrante, particularmente aquele vindo do século XIX para o XX, que é o imigrante branco e europeu. As migrações do século XXI, elas anunciam uma migração não branca, uma migração negra, em muitos casos indígena, e que é preciso, então, que a sociedade esteja preparada para esse novo olhar para a migração, que é uma migração que desconstrói o mito de receptividade migratória, pautada na migração europeia, e desconstrói também o mito da assimilação migratória. É preciso entender que hoje o Brasil é um país de trânsito migratório. O projeto migratório final não necessariamente é o Brasil. A posição do Brasil no cenário internacional e sua geopolítica é que define essas novas configurações metropolitanas e interioranas das migrações internacionais. Bom, lembrando que quem está em casa ou quem está assistindo ao vivo o programa pode mandar as perguntas, eu recebo aqui no meu iPad. Eu vou começar esse bloco com o Alberto. O que significa dizer que o Brasil é um país de trânsito migratório? Quer dizer que as pessoas entram no país e vão para outro lugar. A questão é mais econômica, né? Então depende muito do momento econômico do país. Então chegam muitos imigrantes internacionais, mas eles também ficam pouco tempo no Brasil e saem. Às vezes a proposta deles é simplesmente pegar uma documentação brasileira, um passaporte brasileiro e já ir para algum outro país, porque o passaporte brasileiro tem mais receptividade em outros países do que simplesmente o de origem deles, né? Mas o que eu quero chamar a atenção é a pouca quantidade de imigrantes internacionais que o Brasil tem recebido em comparação com os demais países, né? Segundo dados, por exemplo, do censo 2010, se pegar todos os acumulados internacionais, dá 0,5% da população brasileira. Então, isso é uma cifra mínima. 0,5% da população hoje não é brasileira, veio de outro país. O dado que ela menciona é de 900 mil, né? Então, para uma população de 220 milhões, né, a escala do migrante internacional é muito pequena, né? A gente está vivendo a questão da conjuntura, os migrantes venezuelanos, né? Se a gente comparar os migrantes venezuelanos, quantos dos venezuelanos vieram para o Brasil, quantos foram para a Colômbia, quantos foram para outros países do Caribe, né? Essa escala é muito pequena. Eu acho que o Alberto está chamando a atenção para um problema importante, né? A nossa migração massiva ainda é interna, né? E nós vamos precisar muito deles, porque com o nosso envelhecimento, que está cada vez mais acentuado, a gente vai precisar repor esses postos de trabalho, que está diminuindo muito a fecundidade aqui no país, está aumentando o envelhecimento. E com isso, a gente vai precisar cada vez mais de imigrantes internacionais. A gente vê agora a questão dos mais médicos, os cubanos. Saíram os cubanos e algumas cidades já estão sem médico. Em polvorosa. O que nós vamos fazer sem os cubanos? Então, imagina isso em nível
nacional mesmo, né, e com outras profissões. Em várias áreas. Tem outros países que já estão perdendo população já faz décadas, né? Então o Brasil, a partir de 2040, 45, vai começar a reduzir seu volume populacional, né? E com isso já entra também a questão da reforma da Previdência, cada vez mais idosos sendo sustentados por cada vez menos pessoas em idade de trabalho. Então, a gente vai precisar cada vez mais de pessoas nesse mercado de trabalho mesmo, né? Nessa idade de mercado de trabalho. E o que faz, a gente comentou, né, 900 mil imigrantes, e é um país de trânsito, né, então o imigrante entra e sai, ou ele quer sair. O que faz ele vir para o Brasil, além da questão do passaporte? A gente tem atrativos que, de fato, né, que atraem uma população, ou de repente até uma população que queira trabalhar no Brasil, ou seria o caso de ter uma política de atração? Principalmente a proximidade, né? A gente vê o caso dos venezuelanos hoje, né? É muito fácil cruzar a fronteira da Venezuela para o Brasil. Não existe nenhum impedimento para você cruzar. Às vezes é só cruzar uma rua, às vezes não tem nenhum tipo de barreira. E aí o que chama atenção para isso, que o impacto que tem ali, é porque eles são obrigados a ficar em áreas de fronteira, porque eles têm que esperar a regularização da documentação para poder vir mais para dentro do Brasil, né? Então, isso impacta muito nas cidades pequenas que são fronteiriças. E com isso, dá aquela explosão da mídia, né? Então, olha, quantos estão entrando diariamente e tal, porque eles são obrigados a ficar lá enquanto esperam, né? Isso é a morosidade da nossa burocracia que impede que eles tenham os documentos para poder ir para outros lugares do Brasil, né? E o caso dos haitianos, por exemplo, foi uma questão que a gente não via antes, essa questão de legalidade de vistos, um número X de vistos, lidar com coiotes, que são aqueles atravessadores de pessoas para o Brasil. Isso a gente começou a ter que aprender sobre isso com base nos haitianos. E como é que eles ficaram visíveis? Porque, como foi visto ali no vídeo, eles são negros, então não são os brancos europeus, então eles não, teoricamente não incomodam, né? Então eles são chamativos, então, na região. Então, com isso, chama atenção para olha, eles estão chegando e tal, e não vão se enturmar entre a gente. Toda essa situação, né? Se entraram 40, 50, 60 mil haitianos, a grande maioria já foi embora do país, né? Já viu que a situação econômica não está ajudando, então já foram para o Chile ou para outros países vizinhos, né? Tentar para os Estados Unidos. E em relação aos movimentos internos, né, já que a gente é, sobretudo, um país de migração interna, a Marta destacou, de acordo com o material que a gente olhou, alguns estudos que a gente olhou para preparar esse programa, essas migrações dentro do país, elas acontecem muito por fatores econômicos e climáticos, né? Esses movimentos afetam as cidades, as grandes cidades, quer dizer, as pessoas ainda saem do Nordeste, da seca, e vêm para o Sudeste. Como que é isso hoje? A gente tinha os grandes fluxos, né, de longas distâncias, que se reduziram drasticamente, né? Então, agora, o grosso mesmo são das curtas distâncias, né, como eu tinha falado anteriormente, entre cidades ou entre bairros, assim. E, por conta dessa redução desses fluxos de grande distância, permaneceram esses de curta distância, que são os mais qualificados. Então, até certo ponto, as migrações são até boas para o país que está recebendo, ou seja, são migrantes muito mais qualificados que estão chegando nesses lugares, né? Embora eu acho que tenha certas redistribuições internas, né, entre as cidades, assim. É mais em termos de procurar mercado de trabalho. Eles ficam mais ou menos no mesmo mercado de trabalho, porém procurar um preço de solo mais adequado, um custo de moradia mais adequado, e continuam trabalhando. Isso gera aqueles movimentos de distância, que a gente chama de pendulares, né? Eles mudam, mas continuam trabalhando no mesmo lugar. A Marta quer complementar? Não, eu ia justamente fazer reforçar esse argumento que o Alberto está
levantando, né? Aqueles grandes deslocamentos de grande distância que estavam motivados basicamente pela concentração de oportunidades de trabalho no Centro-Sul ou do Sul para a fronteira agrícola, né, que caracterizou o Brasil da década de 70, eles se reduziram muito, né? E particularmente nos anos 2000, que foi um período de grande crescimento econômico. Então, as oportunidades de emprego se expandiram muito no Brasil todo, né? Talvez os dados mais recentes, desde que nós entramos na crise econômica, já não sejam tão auspiciosos, né? Mas aquela grande diáspora da década de 70 não existe, não existe mais, né? E eu queria, arrefeceu. desculpa te interromper, eu queria fechar o bloco trazendo a visão do Paulo, como que essa movimentação pode afetar a saúde e políticas de saúde. A gente viu, por exemplo, a questão da Venezuela, a questão da vacinação, como que... A vacinação trouxe... existe toda uma área da medicina chamada medicina de viagem, né? Para você espalhar a gripe espanhola, demorou alguns anos por causa da velocidade de imigração. Agora você pode pegar a ebola na fase assintomática e atravessar um continente e, quer dizer, e não entrou só o mosquito, entrou o jato, entrou o navio. E com isso você tem a febre do oeste do Nilo já circulando na América Latina, quer dizer, que está bem longe do Nilo, e você teve a entrada de países que não têm cobertura vacinal em crianças, que trouxeram o sarampo de volta para o Brasil, onde havia também uma crise de antivacinação. Desde um trabalho fajuto de um cara chamado Wakefield, na Inglaterra, publicado no Lancet em 99, que disse que vacinação dava autismo. Né? A gente tem essa lenda urbana de que a vacina está associada com interesses escusos e tal. Então isso pegou o Brasil no contrapé, com uma cobertura vacinal baixa e a entrada de novas doenças infecciosas que foram trazidas de países, principalmente da Venezuela, que não tem dinheiro para fazer esse tipo de cobertura, nenhuma estrutura de saúde. Então isso existe sim, existe também migração interna. Quando houve nos períodos de corte de cana de açúcar, você começou a ter extosomose nos açudes do interior de São Paulo. Quer dizer, você começou a transportar, ou seja, as doenças foram perdendo a regionalidade e passaram a ser globais. Espalhadas. E isso o sistema de saúde tem... Por exemplo, hoje, você tem poucos pediatras que viram algum caso de sarampo. Então, o diagnóstico do sarampo, que era qualquer pediatra antigo fazia, hoje já fica... Sabe, a gente descobre aonde? Na sala de autópsia. Infelizmente, a gente descobre esses hiatos vacinais de crianças que morreram por sarampo sem ter feito o diagnóstico. A gente fecha esse quarto e último bloco, a gente volta em 2 minutos falando sobre cidades inteligentes. Até lá.
A gente dá sequência agora ao nosso quinto e último bloco do programa Ciência Aberta, que hoje apresenta o tema Os Novos Desafios das Cidades. Lembrando, última oportunidade, quem está em casa assistindo ao vivo ou no trabalho, mande a sua pergunta que eu leio aqui no iPad para os nossos pesquisadores. A gente assiste agora um vídeo, entrevista a agência FAPESP, Misha Dollar, diretor do Centro de Pesquisa em Telecomunicações do King's College de Londres, Inglaterra, destacou que os desafios para cidades inteligentes, destacou os desafios para as cidades inteligentes saírem do papel. A entrevista foi realizada durante a Escola São Paulo de Ciência Avançada em Cidades Inteligentes. Vamos assistir. Smart cities is a concept which has been born essentially maybe 1 to 2 decades ago. Is something which is really established by now, but surprisingly we are still in a PowerPoint mode. The big question I'm asking you and the audience who's listening to this, has anything substantially improved over the last 10 years in terms of technology? And the answer is most likely no. And the reason is because to introduce new technology, which you need for making smart cities happen, it takes time. So we shouldn't panic. Whilst the technology is there, the supply chain, all the platforms, the standards, the chips and the base stations and the sensors and the IT infrastructure, it's all there. But then somebody needs to pick up on this, deploy it, use it. And it's on the user side that demand has not yet picked up. And the reason is because if you install just a single sensor somewhere here in the city, you will change fundamentally how this city works. When you introduce new technology, you're changing the operational side of the city. And that takes time. It will happen. Just don't lose patience. It will come in the next 5 years. So one of the biggest problems between demand and need is essentially that we are often just going halfway in executing our technology vision. Take the example of big data. Data is accumulated from sensors, from the internet, from people. You get it to a data platform, you use a lot of machine learning and artificial intelligence on top, and then you build beautiful graphics, 3D images on what the data is containing. And then the question is what? What do we do with that, right? What I've been arguing all the time, we not only need big data, we need big action. And one way of doing that is every time you invest $1 into a big data project, you also need to invest $1 into a big action project which comes along. And then you will close the data cycle and make something really useful of the big data ecosystem. Quem pode definir para mim e para quem está assistindo o que exatamente são as cidades inteligentes, smart cities, esse conceito? Eu entendo que seja o seguinte, que seja você usar sistemas digitais de disponibilidade de informação para a gestão das cidades em oposição aos modelos analógicos de obtenção de informação. Então, vou dar um exemplo. Né? Se você, a prefeitura precisa controlar se uma linha de ônibus, né, todo o trajeto que está contratado é feito. Né? Então, como é que esse controle de que a prestadora de ônibus está realmente pegando os passageiros do ponto final ao outro ponto final e trazendo de volta? Você tinha que colocar fiscais parados em pontos específicos para saber se o ônibus passava por aí. Tá? Então, se você tem um sistema digital, né, um sistema que concentra dados, você instala, né, formas de captação da informação, por exemplo, dentro do ônibus, né, e você vai concentrar essa informação sobre o percurso que o ônibus faz em algum ponto. Isso é um exemplo que poderia ser usado para diversos outros exemplos. Se você quer instalar um sistema de segurança, em vez de colocar um guarda em cada esquina, você tem câmeras, né, que
que concentram essa informação, né? E isso é centralizado em algum ponto. Então, quer dizer, o meu entendimento é que é basicamente você usar sistemas de informação digital para concentrar a informação para administrar as cidades, tá? E aqui, então, tem um negócio muito importante, uma questão muito importante que eu gostaria de introduzir nesse debate, que na verdade, o Big Data é um repositório de informações que te permite armazenar informação com muito mais informação e um uso muito mais rápido dessa informação. Então, você ter Big Data não é você vender um software, que é uma interpretação do que seja Smart Cities, né? É você ter gestores que podem usar essa informação para tomar melhores decisões sobre a cidade. E voltamos de novo para o problema da capacitação técnica que nós estávamos falando no primeiro bloco, né? Você precisa ter entre os gestores das políticas específicas uma camada de gestores que consiga ler essa informação, interpretá-la e usar em benefício da cidade, né? Então, o que eu entendo da afirmação do nosso colega de Londres, né? Quer dizer, it takes time, quer dizer, é preciso investir numa segunda parte, que é ter ações que convertam essa informação em decisões sobre a cidade. Costumeiramente, essa visão sobre o Big Data está associada a uma visão, eu diria, muito mais primária, que é só você ter softwares, né? Na verdade, não é isso. É só tecnologia, mas, na verdade, o que a gente precisa é informação. Informação que seja apropriada pelo gestor de forma que você possa ter melhores decisões sobre a cidade, né? Para a cidade. Eu acho que eu sou mais simplista, né? Eu entendo cidades inteligentes como uma cidade que usa tecnologia para otimizar os seus recursos. Isso. Então, não sei se não seria cidade digital, essa questão de usa sistemas digitais, alguma coisa assim. Por exemplo, reciclar água de chuva, algumas coisas assim, né? Utilizar algum tipo de meio diferente para eliminar os caminhões de lixo, ou seja, criar algumas tubulações para você colocar direto o lixo para eliminar essas coisas de lixo, utilizar energia solar. Eu não me conformo que a gente usa termoelétricas ainda hoje no Brasil, com tanto litoral, tanta energia eólica que a gente pode ter, a gente tem tecnologia para produzir energia na nossa casa com energia solar e repassar para a distribuidora. Então, não tem por que usar termoelétrica hoje, né? Então, ou seja, acho que faltaria um pouco desenvolver mais essa parte, assim, de como a população ter acesso a essas tecnologias para ajudar a sociedade como um todo, né? Esse era um ponto que eu justamente queria perguntar, porque a Marta destacou bastante a questão do uso de informação, de dados, né, da inteligência na gestão. E do ponto de vista do cidadão, quer dizer, usar, de repente Paulo quer comentar, como que o cidadão se integra nessa ideia de cidade inteligente? Bom, esse sistema de análise de dados em quantidade grande, você muda até a estatística de análise de processo, que você não faz mais por amostragem. Nós estamos falando de amostragem não por amostra, mas às vezes de uma população como um todo. Então, quando você aperta aquele software gratuito, lá, aquele aplicativo, e fala, você concorda com o uso dessas informações, eu posso saber quanto andam, por exemplo, as pessoas de São Paulo pelo marcador de passos e reunir... Acho que a gente teve um problema aqui com o som. Pode continuar. Posso falar? Bom, então você consegue ter informações da quase praticamente todo mundo que usa de celular. O aplicativo de dirigir, você sabe onde estão os congestionamentos. Mas você pode também juntar com outras informações, como é que falta de luz, quando é que chove, aonde, entope, que semáforo deixa de funcionar. Enfim, você consegue integrar
descobrir vínculos ocultos entre coisas aparentemente não relacionadas que o cérebro humano não consegue fazer. O problema é que você tem sistemas inteligentes que processam, mas você não tem governantes inteligentes que utilizam, sabem utilizar isso, ou conseguem implementar por questões várias. Não, né? Existe todo um arcabouço jurídico. Você não consegue fazer uma licitação que troque semáforos. Você não consegue arrumar calçada. Quer dizer, então, se a legislação for antiga, dinossáurica, não adianta você ter a informação, ou mesmo você fala, bom, aonde tem maior deslocamento, onde eu tenho que criar um polo de emprego, onde é que eu tenho que melhorar o meu sistema. Aqui em São Paulo você não consegue controlar ponte. A cidade infartou. Teve uma ponte de safena que obstruiu e você infartou a cidade por um trombo de concreto. Então, existe uma dissociação muito grande entre as informações disponíveis. Agora, para o cidadão, hoje você consegue escolher o melhor caminho. Você sabe que hora você tem que sair para pegar o ônibus, porque o GPS informa que aquela linha que você está passando está ajudando a fazer. Você consegue ter uma previsão mais regionalizada do tempo para você saber se você vai levar barco, bota inflável no lugar que você trabalha, porque vai inundar, né? Então você consegue, ou seja, melhorou muito a nossa, inclusive melhorou muito a capacidade de você não se deslocar para o trabalho. Quem trabalha com escrita, com coisa, pode, através dos recursos, reduzir a pressão sobre o deslocamento. O problema é que, como disse o nosso colega inglês, ele falou daquele jeito inglês, né, com educação. Eu que sou mais tosco, eu posso falar que não adianta você ter sistemas capacitados para integrar e apontar direções possíveis e modelar intervenções, se você tem gente que está amarrada na legislação ou que está querendo fazer uma coisa que tem um efeito mais rápido, não melhorar a cidade, ser eleito na próxima gestão. Isso, assim como teve infarto na cidade pela ponte, tem o Alzheimer dos dirigentes, que esquecem rapidamente o que prometeram nas eleições ou o que a gestão anterior fez. E esse quadro é que leva a você ter uma cidade desacoplada, ou seja, nós temos abundância de dados e desabundância e carência de inteligência dos órgãos efetores. É interessante que o Paulo usa conceitos médicos para explicar as analogias. E nós temos insuficiência renal, porque a gente não filtra água, temos diabetes porque não usa energia, temos diarreia aquosa nos rios, temos obstrução arterial por trombos de 4 rodas, enfim. A cidade tem um quadro e obesidade porque ela cresceu mais do que a estrutura disponível consegue suportar. Eu queria emendar uma pergunta ainda falando, né, do cidadão, né, de quem mora na cidade. Considerando que a gente já tem um cenário de segregação, de desigualdade, que, portanto, nem todo mundo que vive numa cidade grande como São Paulo é, por exemplo, digital e consegue acessar um GPS, por exemplo. A cidade inteligente para o cidadão, ela não pode ser ainda mais exclusiva? E não, o digital ele não quer gastar crédito, porque ele paga. Se tivesse um Wi-Fi e te permitisse, então, que esse acesso chegasse nas pessoas, aí todo mundo ficava digital. Quer dizer que tem que ter a política pública para que a cidade possa vir, porque todo mundo carrega um celular no bolso hoje, é raro os que não têm. Então, tem uma questão interessante aí, que é assim, quando a gente estuda padrões de desigualdade, né, eles normalmente estão associados com a renda dos indivíduos, né? Então, a gente associa as possibilidades escolares dos indivíduos, a sua origem familiar, mas normalmente a gente estuda a desigualdade tomando como unidade de análise o indivíduo. Na verdade, quando se trata de serviços públicos, e aí a gente pode incluir também os digitais, as unidades de análise são territoriais. O que quer dizer isso? A oferta dos serviços, ela depende de um cálculo das empresas provedoras sobre a possibilidade de que esses serviços sejam vendidos. Então, esse cálculo para a oferta, ele é territorial, ou seja, ele é definido pelas características de uma vizinhança.
né? Então, volto a dar o exemplo que eu dei em algum dos blocos. Um indivíduo de classe média em Belém vive em piores condições de acesso a serviços, inclusive digitais, do que um indivíduo mais pobre na cidade de São Paulo, porque ele tem uma vizinhança de melhor renda. Então, a natureza do território, né, da vizinhança, afeta o acesso a serviços. Então, de novo, no que diz respeito ao uso de serviços digitais, você tem desigualdades entre as cidades brasileiras, você tem desigualdades dentro das regiões metropolitanas, né? E também você tem desigualdade dentro das cidades. Então, os indivíduos podem ter ele tem um aparelho de celular, mas o acesso digital vai depender da área onde ele está usando, né? Porque a natureza do território, são as características socioeconômicas do território que definem as desigualdades. Estou me lembrando agora de um programa que eu assisti, uma coisa curiosa, tem um depoimento, um documentário sobre desigualdades na cidade. Era uma moça que tinha uma empresa individual, ela trabalhava com o próprio celular, mas como ela morava numa região de periferia em que não tinha acesso a celular, ela ia para uma universidade federal para usar o Wi-Fi da cidade federal para poder da Universidade Federal para poder exercer o exercício, o empreendedorismo dela. Né? Então, do ponto de vista do cidadão, o acesso a serviços digitais depende crucialmente do território, da oferta daqueles serviços no território em que ele mora. Né? É claro que você tem a segregação produz semelhanças dos indivíduos no território, mas é o território que explica as possibilidades de acesso. Temos uma pergunta aqui que veio pela internet do Bira Deodato. Ele diz assim: cidades inteligentes podem imprimir preventivamente movimentos sociais que anteriormente teriam acontecido de forma autônoma e sem previsão? Então, se as cidades inteligentes podem oprimir movimentos sociais, de repente, por causa de algo relacionado à informação, a dados? Ao ódio circulante. Quer dizer, hoje ficou fácil odiar por... quem é jornalista, principalmente, deve conviver diretamente. Tem que ter uma alta dose de autoestima, porque você escuta um monte de absurdos. Mas eu não acho que ele tem mais estimulado do que inibido. Eu acho que existem hoje chances de participação coletivas, e a manifestação de junho de 2013, que foi um marco na cidade, que colocou transporte coletivo na agenda dos prefeitos, que não aparecia antes, né? Foi uma coisa marcada de... Você vê de maneira contrária, então, eu vejo com muito mais otimismo. Inclusive para a redução da violência. Desculpe, você não pode cometer um absurdo hoje, pôr fogo no mendigo, sem correr o risco de ser filmado e você ser pego. Cair na rede social. Você cair na rede social. Então, eu acho que... mas isso trouxe uma coisa, a percepção da violência ficou maior. Porque ela permanece na nossa... Ela ficou mais evidente. Assim como aquela menina queimada por napalm no Vietnã, impediu que você usasse toda a violência da guerra e para destruir uma arma que pudesse destruir populações civis. Nosso tempo aqui está estourado. Eu vou fazer uma pergunta para vocês fecharem em 30 segundos. Quer dizer, o nosso colega britânico falou, enquanto demora, né, para chegar à cidade inteligente. Enquanto ela não chega, uma ideia para resolver os problemas atuais das nossas cidades, uma de cada um, para a gente fechar. Uma pergunta tranquila de responder. Assim, a bala de prata para resolver o problema das cidades brasileiras. Eu voltaria a um tema que o Paulo levantou brevemente, que a gente não explorou. A primazia do interesse público na gestão das cidades.
Né? Quer dizer, tem interesse na gestão. Né? Nós tangenciamos esse assunto aqui em todo o nosso debate, né? Mas a gestão das cidades é essencialmente um problema público e a primazia do interesse público na gestão das cidades é um problema tão novo quanto antigo. Alberto, quer? Acho que, como eu tinha falado antes, a busca pela energia renovável, né? Tanto em termos de poluição, como buscar combustíveis alternativos, uso de biotecnologias, quanto aprimorar mais essa parte de energia solar, para que a gente tenha cada vez menos um consumo irresponsável dos recursos aqui do país. Né? Paulo, para fechar. Voto distrital misto com eleição do prefeito regional pela própria comunidade. E tem que morar lá. Não adianta você vir de outro bairro. Quer dizer, eu faria exatamente isso porque o indivíduo tem que sair na rua. Que Ele entra tem na que gestão e também. que entra na gestão. Então ele vai, se ele nasceu, porque se a gente for esperar nascer princípio na atual geração política do Brasil, só com uma célula-tronco daquelas bem eficiente. Como isso vai demorar para acontecer, né? Porque falta de caráter é um dos poucos defeitos que eu nunca vi consertar. Já vi. Então você vai ter que aumentar a vigilância. Assim como você não pode fazer uma violência hoje ser descoberto, você não pode fazer qualquer maracutaia e quando você tem os vizinhos sabe exatamente o que está acontecendo. Muito bom. Infelizmente o nosso tempo acabou, o programa foi muito bom, aprendemos muito. Obrigada pela presença aqui, pelo tempo dos nossos 3 pesquisadores. Obrigada para quem acompanhou pela internet, mandou perguntas. Sempre muito importante a participação de vocês. E esse é o último programa do ano. Esse ano a gente começou Ciência Aberta nesse ano, a gente falou sobre mudanças climáticas, obesidade, edição de genes, astronomia, um monte de tema importante aqui com cientistas brasileiros e principalmente do estado de São Paulo conversando aqui com a gente. A gente volta ano que vem, boas festas e acompanhem o Ciência Aberta ano que vem também. Até lá.